Bom dia, meus queridos amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Djair Alves, eu estou falando com você nesta manhã do dia 9 de maio de 2025, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O tema da nossa mensagem hoje é: a apostasia é uma rebelião contra Deus. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Mas antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu queria pedir a você para assistir essa mensagem até o fim. Deixa lá o seu like, que é muito importante para mim, tá? E divulgue essa mensagem entre seus familiares e amigos. Com certeza alguém está precisando ouvir uma mensagem do Senhor neste dia. E também eu queria pedir a vocês para adquirirem os nossos novos lançamentos, o livro Evangelismo, uma tarefa inadiável, e também o nosso livro Evangelismo, Espírito, nas profundezas do Espírito, tá? Nas profundezas do Espírito. E esses livros vocês podem adquirir diretamente da editora Uiclap, tá? Eu vou deixar o link no final dessa mensagem. Bem, vamos lá. A palavra do Senhor que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 16, assim nos diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. E se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Mas exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança em Deus, no Deus vivo, Salvador de todos e especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Amém? Essa é a palavra. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nesta manhã, Pai, venha penetrar os corações dos ouvintes como uma terra fértil, Pai, e que essa semente, que é a tua palavra, ela venha germinar, venha florescer, venha frutificar, para a glória e louvor do teu nome.
Amém? Vamos lá. A apostasia, irmãos, em síntese, né, é rebeldia e afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus, sendo esta a principal característica daquelas pessoas que caíram na fé, ou seja, os desviados, né, do Senhor. Um cristão que não avalia e corrige a sua vida e comportamento à luz da palavra de Deus e dos conselhos do Espírito Santo, entrega-se progressivamente ao encantamento do pecado, que usa como anestesia da consciência cristã a mentira. Amém? Então, é o que nós temos observado nos dias de hoje, né? A mentira está sendo aceita como verdade e a verdade está sendo perseguida, negligenciada, né? Isso é muito triste, né? Nós vemos isso na vida do ser humano, né? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A consequência, irmãos, por causa da cauterização da mente na constância do pecado, será sempre o afastamento e a rebeldia de tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja. Note que hoje a perseguição sobre os cristãos, né, ela é literal em alguns países do mundo, né, e aqui no Brasil, na maioria dos países, é uma perseguição, né, velada, né? As pessoas não te agredem, não batem em você, mas elas te perseguem ideologicamente falando. São 3 os principais tipos de pessoas que serão afetadas por esse esfriamento espiritual. O primeiro tipo de pessoas são os egoístas, né? Ou seja, amigos de si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4, fala acerca dessas pessoas, né? Diz aqui: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? A gente vê, né, que a Bíblia que foi escrita aí, o Novo Testamento há quase 2000 anos, né, ele é atual como o jornal do dia de amanhã. Amém? Os assuntos tratados, eles são sempre atuais. O ser humano, irmão, desde a queda no Jardim do Éden, vem incorporando características diabólicas em seu comportamento como indivíduo e sociedade, dos quais destacamos 3. Primeiro, exagerado senso de autopreservação, cada vez mais agressivo, sem preocupar-se se irá ferir ou ultrajar o seu semelhante. Ou seja, passar por cima, né, sai da frente, que atrás vem gente. Esse é o ditado popular. Tá? Pessoas maltratam, esmagam o seu semelhante para conseguir aquilo que elas almejam. Segundo, irmãos, o uso da mentira para enganar ou prejudicar o semelhante, tornando-se essas pessoas rudes, selvagens e violentas, né? O uso da mentira, nós estamos vendo aí hoje, né, como está sendo disseminada no meio da sociedade. Em terceiro lugar, irmãos, outra característica diabólica de comportamento humano, né, são pessoas que aprendem a falsificar suas profundas e reais intenções. Algumas pessoas apenas ostentam a aparência de cristãs, mas seus corações não foram realmente convertidos a Deus. O objetivo delas é obter vantagens pessoais sem qualquer amor genuíno por Cristo ou pelo próximo. E, infelizmente, nós temos visto isso nos altares aí de muitas igrejas, né, que deveriam estar disseminando o amor, mas as pessoas estão usando o púlpito das igrejas em benefício próprio para enriquecerem. Isso é muito triste e lamentável.
eu só tenho a dizer que essas pessoas irão pagar caro, muito caro, quando o Senhor Jesus retornar em glória a esta terra. Em segundo lugar, irmãos, o segundo tipo de pessoas são os avarentos, né? Ou seja, os amigos do dinheiro. 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo 6, do 3 ao 10, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Esses são os amantes do dinheiro, né? Paulo demonstra, irmãos, que os crentes são abençoados com tudo o que necessitam para ser felizes. Deus, Ele há de prover cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ainda que atravessando um momento de crise e de sofrimento, o Senhor não nos desamparará. Aleluia. Assim como nos dias de hoje, irmãos, alguns dos falsos mestres encontram modos de obter lucro financeiro por meio de suas doutrinas falsas. E ensinavam que a adesão à lei de Deus resultaria necessariamente na prosperidade financeira. O maldito evangelho da prosperidade que tem sido disseminado no meio do povo cristão. As Escrituras nos ensinam que Deus é obrigado. As Escrituras não nos ensinam, que Deus é obrigado a abençoar financeiramente os fiéis. Isso é falso. Jesus nos prometeu vida eterna, salvação e vida eterna. A falsa doutrina promete um meio para o lucro financeiro, o que leva algumas pessoas enganadas e desiludidas a se desviarem da sã doutrina. Mas o cristão fiel pode ficar contente, pois as suas necessidades serão atendidas por Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Você pode dar um aleluia, uma glória a Deus? O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O terceiro grupo de pessoas, irmãos, que se afastam, que se rebelam contra Deus, são os edonitas. Os edonitas. Quem são os edonitas? São os amigos, os amantes dos prazeres. 2 Timóteo 3,4 nos fala: traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aleluia. Assim como no tempo antigo, irmãos, vemos dentro e fora da igreja pessoas completamente equivocadas em sua fé, achando que podem ser amigas do mundo e desfrutar dos prazeres mundanos ao mesmo tempo, serem amigas de Deus. Não dá. Existe uma incompatibilidade intransponível entre esses dois pensamentos. Na contramão da sã doutrina, vemos a maioria das igrejas se transformar em programas de auditório, a fim de agradar o público presente nos cultos. A fim de agradar o público presente nos cultos. Não para que saiam dali com as suas vidas transformadas, mas para que saiam satisfeitos e contentes com os seus egos massageados
desfrutando de uma felicidade aparente e estéril, né? Ou seja, a maioria dos pastores e pregadores hoje, eles querem traz uma mensagem que é para agradar as pessoas, não para confrontar as pessoas. As pessoas, irmãos, para serem verdadeiramente convertidas, elas precisam ser confrontadas, né? Terem os seus pecados expostos pela palavra. E assim, essa palavra vai levar essas pessoas ao arrependimento. E elas, ao serem levadas ao arrependimento, elas confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador e passam a viver em novidade de vida. Mas elas precisam ser confrontadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor. É por isso, irmãos, que Paulo exorta Timóteo, né? Na primeira carta, capítulo 4, versículo de 1 a 5, quanto à necessidade de sua tarefa ministerial de pregar a sã doutrina, tá? A fim de abrir os olhos das pessoas enredadas por fábulas, cujos conteúdos são prazerosos para a carne, mas que levam à destruição espiritual e ao inferno. Concluindo, irmãos, nós cristãos temos que ter a consciência de que estamos em uma guerra espiritual permanente contra o reino das trevas, né? Paulo nos diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades do mal que atuam nas regiões celestiais. Aleluia, né? E a única forma de vencer essa batalha é consagrando tudo que temos e tudo que somos, ou seja, temos que consagrar a Deus a nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, nosso estudo, nosso dinheiro, etc. Através da oração e de súplicas, amém? Através da oração e de súplicas, como diz lá em 1 Timóteo 4, 5. Devemos também, irmãos, estar cientes que tudo que façamos é para Deus, não é mérito nosso, aleluia. Ele cobrará a cada um de nós os dons que nos foram dados e os serviços para os quais Ele nos designou. Está lá em 1 Timóteo 4, 12 e 14, que eu vou ler para os irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras. Bem? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 14, nos diz assim, ó: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aleluia. Como aconteceu, irmãos, com Cristo na tentação no deserto, o servo do Senhor deve estar sempre alerta e pronto para exortar por meio da palavra, as mais variadas necessidades da humanidade. Quando Cristo foi tentado ali no deserto, ele não usou de artimanha nem do seu poder, ele usou simplesmente o poder da palavra. Ele derrotou Satanás por meio da sua palavra. Amém? Então, irmãos, quais são como é que nós podemos exortar a humanidade, nas suas variadas necessidades? Em primeiro lugar, nós devemos aconselhar para livrar do erro. Aconselhar para livrar do erro é um apelo à razão, Será que você tem razão? Será que isso é justo? Nós temos que confrontar a pessoa, fazer um apelo à sua razão para que ela reflita. Em segundo lugar, nós devemos aplicar nas pessoas a repreensão espiritual, ou seja, o apelo à consciência. Apelo à consciência. Quando aqueles homens, os fariseus, levaram aquela mulher apanhada em adultério à presença dele, o que Jesus fez? Jesus entendeu o que estava acontecendo ali, e ele falou para aqueles homens: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Ou seja, Jesus foi lá na consciência, um apelo à consciência daqueles homens
E eles refletiram e viram que ninguém ali era justo para condenar aquela mulher e foi saindo de fininho, né, cada um para o seu lado. Em terceiro lugar, né, devemos levar sempre uma palavra de encorajamento para as pessoas, ou seja, um apelo à vontade. Tá? O que é isso, apelo à vontade? A maioria das pessoas, irmãos, agem emocionalmente, né? Elas agem emocionalmente e quando nós agimos pela emoção, em quase 100% dos casos, né, isso não vai dar certo, né? Porque estamos agindo pela emoção, tá? Então nós devemos fazer com que a pessoa exerça a vontade, né? Ao invés da emoção, a vontade. Qual é a vontade, né? A vontade de Deus para nós é que nós sejamos, né, tenhamos uma consciência boa, agradável e perfeita, né, para que possamos alcançar os objetivos puros que Deus tem colocado em nossos corações, não pela vontade e não as emoções. Amém? Então, que nesta manhã, esta é a palavra, irmãos, que o Senhor me concedeu para trazer para vocês nessa manhã, que vocês reflitam sobre ela e que possam ser abençoados por ela em nome de Jesus. Amém? Vamos então estar orando. Tá? Então você use a razão, use a consciência, use a vontade. Amém? E não se deixe enredar pelos erros, né? Pelo mau testemunho espiritual e pelas emoções. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós, Pai, nessa manhã, mais uma vez, queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que tu nos concedeu, ó Deus, para estar meditando acerca da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que tu esteja abençoando cada um dos ouvintes, Pai, nesta manhã, ó Deus, abençoando as suas vidas, seus lares, suas famílias, ó Pai, e que cada um deles tenha uma semana abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Se nós oramos, Pai, e te pedimos, Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conceda uma semana de vitória para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.